sou Daniel Mamed, pastor da Igreja Batista Conexão, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse é o CCM, Centro de Capacitação Ministerial, onde nós temos as nossas classes de ensino, onde nós aprendemos da Palavra do Senhor e onde nós somos preparados para cumprir o ministério que Deus colocou em nossas vidas. Espero que você desfrute muito da nossa presença. Nós estamos no CCM agora falando sobre o nosso quinto momento, é a parte 5. Nós estamos falando sobre a nossa estrutura e essa parte 5 nós vamos abordar o terceiro elemento, princípio que sustenta a nossa igreja ser edificada por meio do amor. Nós já vimos o primeiro princípio, que é aliança, o segundo princípio, que é honra, e agora nós veremos fé. A aula de agora nós vamos abordar sobre a fé. Essa pequena palavra de 2 letrinhas, mas poderosíssima. E então esse terceiro princípio que nós vamos ver aqui, que é a fé, nós vemos que existem vários tipos de fé. Todos nós vamos compreender um pouco melhor sobre isso. Então, nós temos a fé natural. É a fé que não precisa de esforço nenhum. Sabe? É aquela fé que não precisa de esforço mesmo. É aquela fé que tem certeza de que quando você acionar o interruptor, a luz vai acender. Então é a fé natural, né? É a fé natural que quando você está esperando um ônibus, ele vai passar, né? Você crê nisso, você acredita plenamente. Então nós temos a fé como salvação, a fé para a salvação. É a fé que nos legitima quando cremos em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, essa fé, ela é uma fé que nos leva à salvação. E nós vamos ver aqui claramente o que a palavra diz. Olha só. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Então existe a fé para a salvação. Existe a fé também como doutrina. A fé como doutrina é aquela fé que é o conjunto de princípios bíblicos que nós entendemos que nós precisamos de viver. E essa fé como doutrina, nós vamos ver claramente isso abordado aqui no texto sagrado. Olha só, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm orando no Espírito Santo. Lá em Judas, capítulo único, né? É um só capítulo, verso 20. Então, é uma fé que é o conjunto daquilo que nós cremos e que nós não abrimos mão. Bom, existe a fé também, a fé espiritual. E é essa fé que nós nos propomos a viver no dia a dia aqui na Igreja Batista Conexão. Nós nos propomos a viver uma vida de fé para sustentar a igreja ser edificada por meio do amor. Então você e eu precisamos viver uma vida de fé. Essa fé espiritual. Bom, a maneira de vida que todos os cristãos deveriam viver é uma vida de fé, onde todos deveriam crer absolutamente que Deus pode tudo e que tudo que está escrito na palavra é verdade e nós podemos apegar a ela profundamente. Isso é tão importante, porque sem fé não dá para nós nos relacionarmos com Deus. Se nós não tivermos fé, nós vamos desagradar o Senhor. E como nós desagradamos a Deus?
Quando nós agimos com incredulidade, quando nós não acreditamos que a palavra dele é a verdade e que ela é viva e que ela vai se cumprir. Quando nós não cremos que Deus é Deus, quando nós não confiamos plenamente nele. Quando acontece isso, nós estamos dizendo então que Deus é um mentiroso. E isso é uma afronta a Deus. Então nós precisamos de viver uma vida de fé. Olha que interessante o que a palavra diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você reparou isso? Sem fé é impossível. Não é que é difícil, não é que é complicado. É impossível, não dá para agradar a Deus sem fé. Olha que interessante isso. Sabe? Por quê? Porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso está lá em Hebreus 11, verso 6. E olha o segundo verso aqui, que nós vamos ver sobre a fé e sobre nós vivermos essa fé espiritual na nossa vida inteira. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Sem fé não dá para viver. Olha, quem é justificado por Deus, ele precisa viver pela fé. E isso está lá em Romanos 1, verso 18. O senso comum diz que fé é confiança, sabe? É confiar. Mas a fé cristã é muito mais que isso. É ter uma convicção absoluta, a ponto de não precisar mais nada, não precisa ver nem sentir. Nós já temos a certeza absoluta. Não temos nenhum tipo de dúvida. Isso é a fé. Sabe? A fé, ela em si mesmo já é a certeza. E olha, que interessante essa verdade. A Bíblia vai dizer o seguinte. Olha, a comprovação, a Bíblia vai afirmar claramente isso no texto lá também de Hebreus. Olha só. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, verso 1. Né? Então, nós estimulamos a todos a viver uma fé destemida, crendo que se a Bíblia diz, é verdade, que se o Senhor falou, vai ser verdade. Sabe, muita gente vive uma fé tímida, sabe, vive até com medo de ser frustrado naquilo que estão falando ou na maneira como estão agindo, sabe? Então, eles até para orar ficam em cima do muro, ficam com medo. E aí eles oram assim, Senhor, faça a tua vontade. Não é assim? Porque aí, se acontecer aquilo que nós estamos orando, bem, nós estamos bem. Mas se não acontecer, aquelas pessoas não serão envergonhadas. Então vive tímido. Mas nós precisamos apropriar de cada palavra da Escritura, como se já tivesse acontecido. Isso é fé. Olha o que Jesus vai dizer para nós. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará obras maiores, as obras que tenho realizadas. Desculpa, vou repetir. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. João 14, do 12 ao 14. Então, Jesus, são palavras do Senhor Jesus para nós aqui. Então, nós entendemos que nós precisamos viver uma vida de fé. E nós também entendemos que a fé precisa ser buscada. A fé precisa ser buscada. Esta fé espiritual que compõe o nosso relacionamento com Deus, que nos ajuda a viver o dia a dia, ela precisa ser buscada. Precisa ser algo que nós busquemos diariamente e de maneira intensa. Então, não só podemos, mas nós precisamos de buscar viver uma vida de fé. Você entende isso? Nós precisamos, como cristãos, de viver isso. Então,
nós precisamos de saber algumas coisas sobre essa busca. Em primeiro lugar, nós precisamos de entender que a fé, ela vem por saber separar qual é a voz de Deus e qual é a voz que existe no mundo, e inclusive a nossa própria voz, porque são várias vozes que nós ouvimos. Mas nós precisamos de distinguir, porque nem sempre, raramente, eu diria, Deus vai falar de maneira audível conosco. Ele vai usar outras maneiras. Ele vai usar sentimentos que vai nos impulsionar, insights de compreensão, sabe? Deus vai usar uma certeza seguida de grande paz, sabe? Deus vai falar isso no nosso coração. Então nós precisamos de aquietar e permanecer sensíveis àquilo que Deus vai dizer. Então, isso acontece por meio do cultivo do nosso relacionamento, da nossa intimidade com Deus. Sabe? Nós precisamos de ter intimidade com Ele. E isso nós obtemos por qual maneira? Olha, por meio da leitura da palavra. Sabe, nós precisamos de ler a palavra todos os dias, de orarmos a Ele, viver uma vida em oração contínua, constante. Sabe? Também, quando nós ouvimos a palavra por meio de pregações, estudos nas células, aconselhamento, quando nós ouvimos louvores e dentre outras coisas, quando nós falamos de Jesus para as pessoas. Vocês já viram como que a nossa fé aumenta? Pois é. Olha o que a palavra vai nos dizer. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Ou, em uma outra tradução, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé, ela é adquirida por saber ouvir. Por isso que a palavra diz também para a gente ouvir, ser tardio para falar. Então, nós precisamos de entender também que fé menos prática é igual a nada. Você sabia disso? Então, nós precisamos de ter fé, nós precisamos de buscar a fé, de conhecer a fé, de ouvir a voz de Deus, de entender a voz de Deus. E nós precisamos de praticar. Fé sem a prática é igual a nada. Então, se a fé vem pelo ouvir, a maneira como perceber se nós temos ou não fé é pela nossa atitude. Eu imagino que a fé é como se fosse um músculo. Um músculo que, para ele ficar forte, precisa de exercícios diários e cada vez mais intensos. Não é isso? E a maneira de exercitarmos o músculo da fé é quando nós somos desafiados a não acreditar totalmente em Deus. Portanto, gente, nós entendemos que as tribulações, dificuldades que enfrentamos, essas lutas são estes exercícios para fortalecer a fé. Olha que interessante o que a palavra nos diz. Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obra, ela está morta. Tiago, capítulo 2, verso 26. Esses intempéries aí, são um tipo de prova de Deus conosco. E se nós passarmos por estas provas, por esses momentos, também chamados de provações, nós seremos aprovados e receberemos a recompensa. Mas, nesse momento de prova, nós formos reprovados, infelizmente, nós precisaremos ser provados até sermos aprovados. E então mudarmos de fase, irmos para um momento muito melhor e alcançar patamares maiores no nosso relacionamento com Deus. E olha o que a palavra vai dizer para nós. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé
fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha que interessante. Tiago 1, do 2 ao 4. Então, nós vimos isso. A fé precisa ser praticada. Nós vimos também uma outra coisa importante. A nossa fé, ela pode ser aumentada ou diminuída. Sabe, nós podemos aumentar ou diminuir a nossa fé. Temos um grau maior ou um grau menor de fé. E nós percebemos isso quando os discípulos, eu acredito que quase que desesperadamente, eles fazem uma solicitação para Jesus, sabe? E isso nós devemos ver como uma orientação para estarmos vigilantes, para termos fé, sabe? Porque acontecer essa questão de diminuirmos a fé, de esvaziarmos, pode ser muito mais comum do que nós imaginamos. E pode ser de uma maneira em que a gente nem percebe. Quando percebemos, quando demos conta, já foi. E olha o que os apóstolos disseram para Jesus, né? Eles disseram simplesmente isso. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Isso está lá em Lucas capítulo 17, verso 5. Então, este é sem dúvida um grande princípio de sustentação da nossa edificação. Pois é exclusivamente pela fé que nós nos relacionamos e agradamos a Deus. Portanto, não há outra maneira de nós nos relacionarmos, de nós agradarmos a Ele. Então, precisamos jogar sem medo. Nós precisamos de nos jogar abertamente, totalmente, crendo que Deus nunca irá nos decepcionar, nunca faltará. Ele estará sempre pleno para nos ouvir, para nos ajudar, para nos conduzir rumo à vontade dele. E nós precisamos de entender também que os planos e propósitos de Deus nunca falharão na nossa vida. Mesmo que as circunstâncias, as provações e problemas possam estar dizendo uma coisa, nós vivemos pela fé, não pelas circunstâncias. Nós vivemos não pelo natural, pelo aquilo que o natural diz. Às vezes o natural vai dizer para você o seguinte: não dá, você não dá conta, você não consegue. A igreja não tem possibilidade. Mas nós vivemos pelo que Deus diz. Nós não vivemos pelo fato, nós vivemos pela fé. E a fé é baseada no que Deus nos fala. E nós queremos viver uma vida poderosa de fé em Jesus para impactar o mundo. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.